tudo que foi bom. Tudo que foi bom. Tudo que foi bom ontem eu quero repetir, pô. Pô, se for bom, é bom, pô. Oi, gente. Começou o programa, né? Tá no ar, né? Entendendo a forma do relacionamento, né? Gente, eu separei, né, esse tema que particularmente eu penso que ele é importante, interessante, de acordo com a realidade que hoje e há muito tempo já dura. E resolvi falar sobre esse tema porque eu considero muito importante esse tema, certo? Eu queria, antes de continuar aqui esse tema, falar para vocês que tem um QR Code ali do canal para ajudar, para poder apoiar o canal, porque eu estou envolvido no projeto de autossuficiência e só dá para poder publicar uma vez por semana porque estou trabalhando muito e não dá para divulgar, não dá para largar o trabalho, quase que eu ia falar besteira aqui, por conta do projeto de autossuficiência. Então tem ali o apoio do canal ali que tem o QR Code, beleza, gente? Bom, vamos continuar aqui esse assunto aqui. Eu escolhi esse tema por entender a necessidade de fato de verdade que acontece hoje em dia. Para muita gente que está buscando informação, conhecimento, uma educação, entender como está o cenário de hoje, esse é o melhor canal para você buscar um aprofundamento, um conhecimento, uma técnica e, de fato, de verdade, tornar as coisas mais claras, né? Para muitas mulheres também que buscam essa resposta, o porquê que muitos homens insistem com mulheres comprometidas, esse é o tema que eu vou estar falando e vou dar mais esclarecimento de uma forma profunda, certo, gente? Bom, na minha tela aqui, vocês estão vendo aqui uma pirâmide. Por que uma pirâmide? Porque o coletivo que a gente vive, ele existe uma certa predileção. O coletivo tem uma certa tendência para ter uma atenção para certo tipo de grupo de pessoas. Geralmente, o canal da visão, que é o canal que a gente mais usa, que é a visão, o que mais chama a gente é a boa aparência, a formosura, a boniteza, aquela coisa toda. E o coletivo que a gente vive, ele tem uma certa tendência de dar atenção para aquilo que é vistoso, para aquilo que é belo, para aquilo que é formoso. Prende atenção. É como se fosse um ouro, um diamante, essas coisas, entendeu? E o que acontece de fato de verdade? Quando prende a atenção da pessoa, a pessoa passa a dar mais atenção, passa a analisar mais, passa de uma certa forma ali analisar melhor as coisas, quase que fugiu aqui a palavra. E nessa análise, muitas vezes, a gente pode entender que aquelas pessoas que não têm uma boa aparência não são analisadas de uma forma assim tão atenciosamente como uma pessoa que tem uma boa aparência. Esse modelo que o coletivo ele implanta para a gente, ele induz a gente, né? No caso ele direciona a gente, ele é um modelo de escassez. A gente tem consciência que pessoas de boa aparência, pessoas de boniteza, de lindeza, pessoas fisicamente que são excepcionais, são pessoas assim de pouca quantidade. Acaba piorando e acaba agravando essa situação pelo modelo de monogamia que existe no Brasil. Então fica mais ainda escasso, mais ainda complexo, mais ainda difícil acesso pelo modelo que é feito aqui no Brasil de monogamia, né? Quem rege esse pensamento, o sistema religioso e um pouco o sistema político, ou pensamento político, a força política. Então o que acontece? Muitos homens ficam numa situação de escassez, ficam numa situação de exclusão. Ele fica numa situação que ele não tem de fato de verdade acesso a essas mulheres. Então, nesse momento de exclusão, de falta de acesso, de falta de oportunidade, aquelas mulheres que geralmente ele não iria dar atenção, eles não iria prestar atenção,
geralmente eles vão passar a prestar atenção e dar atenção a essas mulheres, que são o segundo, terceiro piso, né? Na cabeça de muitos homens que são regidos por esse pensamento coletivo, né? Tem que ser tudo bonito. E aí, gente, tem um lado bem interessante. Porque a gente sabe muito bem que existe uma alta procura de relacionamento com as mulheres, certo? Mas eu entendo isso aí desde que eu comecei a ter interesse em relacionamento com mulher, que boa parte dos relacionamentos que hoje em dia existem não são relacionamentos de forma natural, de forma orgânica, de forma recíproca. Eu percebo que muitos relacionamentos são de uma forma empurrada, insistida, cercada, pressionada, de uma forma assim que força a pessoa a querer ter esse relacionamento para poder um homem ter acesso ao relacionamento. Não é uma forma orgânica, sempre existe ali uma pressão. E aí, muito desses relacionamentos até tem uma certa durabilidade pelo filho que existe ali, entendeu? Pela história, por falta de oportunidade, por falta de alternativa, que seria o termo mais correto. E o raio da mulher também diminui, né? Porque uma mulher solteira ela pode se movimentar por muitos lugares. Uma mulher casada, ela tem que se preservar para que não venha ter problema com o marido ou até com as pessoas daquilo que ela está fazendo na sua vida particular. E muitas das vezes o relacionamento não está bem, ou já deu o que tinha que dar, ou está se relacionando porque o cara insistiu demais. E aí ela acaba se interessando por outro cara. O cara também já está numa seca, numa dificuldade. Muitas vezes o camarada ele vai investir numa mulher, fica anos e anos investindo numa mulher de boa aparência, uma concorrência absurda. E ele já está cansado, ele já está desgastado. E ele vê aquela mulher que já está comprometida, já com um certo interesse. Como ele já está desgastado, cansado, e até aquelas solteiras que são solteiras não vão dar oportunidade para ele, entendeu? Não vai dar chance para ele, mesmo ele sabendo das consequências que ele vai enfrentar quando for descoberto, ele prefere se arriscar. A gente vive hoje, por esse cenário de exclusividade para as pessoas que têm uma boa aparência, um cenário de exclusão das pessoas, de falta de oportunidade, de falta de chance, de falta de dignidade. A gente vive hoje um cenário, entendeu? Por esse pensamento coletivo que tem que ser uma pessoa de boa aparência, que se não for uma pessoa de boa aparência não serve. Você não é o bom, você não faz, você não acontece. É o exclusivismo, entendeu? Que só vai levar conflito e briga. Então esse camarada, mesmo ele sabendo dos riscos que ele vai ter, as consequências que ele vai ter, e os problemas que ele tem, na cabeça dele, já que ele tem muito tempo que ele não tem acesso, e já diminuiu a sua régua, evidentemente, né, por essa falta de acesso, ele topa sofrer os riscos, encarar as consequências. Porque ele está tão fora do jogo, está tão fora da chance de ter um relacionamento, que ele não consegue ter esperança. Se você já começou a perceber. Ele não consegue ter esperança, ele não consegue acreditar que pode mudar, que pode dar a volta por cima. E ele olha essa mulher casada como um bilhete da sorte. Ele olha essa mulher casada como um bilhete da sorte. A mulher, pelos fatores externos que afetam muito elas, e elas não conseguem ser firme, forte, entendeu? Porque falta apoio, falta assistência, e também falta mudança de pensamento, entendeu? O que aconteceu comigo não quero que aconteça com os outros, com meu filho. Elas ficam naquela situação de total insegurança, de total indecisão, de total instabilidade. E o camarada, como já está na seca, o camarada ele vai fazer de tudo. Ele vai fazer de tudo. E aí é onde acontece muitas traições. Pelo modelo que o coletivo vive. Que sempre vai levar a conflito, sempre vai levar toma lá, toma da cá. Por esse modelo. Você entende? A escassez
faz a pessoa ignorar as consequências e pagar o preço, mesmo que ele pode perder a sua única vida que ele tem. Esse modelo de competitividade, esse modelo de escassez, entendeu? Cada vez fica mais escasso. Isso acaba acontecendo. Uma mulher, geralmente, quando está comprometida, o raio de acesso das coisas, como eu falei com vocês, ele é limitado. Então, ela tem uma tendência de dar mais atenção para aqueles que estão em volta, pelo esse raio que é limitado. Uma mulher solteira, ela tem uma liberdade de ir aonde bem quiser. Uma mulher comprometida, não. Então ela vai dar mais atenção, ela vai avaliar mais, ela vai, de uma certa forma, refletir mais. Aí você fala assim, mas pô, Snaiver, então esse é o segredo dessa situação de oportunidade para quem é mulher comprometida e solteira? De uma certa forma, sim. Porque uma pessoa livre, ela tem liberdade de fazer o que ela quiser, em sentido de se movimentar. Já uma mulher comprometida, não. Entendeu? Então, a presença sua e da pessoa, no caso, é muito mais perceptiva do que uma mulher solteira que tem vários flertes, vários convites, né? Quase que não sai a palavra, comparado a uma mulher comprometida. Entende? Mesmo que ela tenta dar uma fugida, ela não vai conseguir sustentar. Ela vai ter que se movimentar pouco, pelo ritmo de relacionamento que ela tem. Entende? As ofertas são menores, as oportunidades são menores. Então ela vai acabar, de uma certa forma, aceitando aquilo que está mais próximo. Vai baixar a régua, né? Como muita gente gosta de falar, né? Esse é um dos tópicos que eu queria falar. Eu também já falei da falta de firmeza, entendeu? E também já falei da forçação de barra, né? No caso, né? Uma das coisas que é importante falar, que essa instabilidade de muitas mulheres, no quesito daquilo que pensa, aquilo que acredita, aquilo que elas vê como certo e errado, está muito, de uma certa forma, faltando uma firmeza da verdade, da sinceridade, da honestidade e de acreditar naquilo que ela crê. Como assim? O chão que a gente pisa é um chão firme. Então você consegue andar porque ele é firme. Eu estou falando no modo físico. A água, quando você vai tentar pisar, ela não é firme. Então você tem que flutuar até chegar no fundo para poder ser firme. Se uma mulher ela não usa a verdade para poder confrontar as pessoas, a sinceridade, não banca, não crê, não acredita, ela vai ser muito instável, ela vai ser muito indecisa, ela vai ser muito, de uma certa forma, não precisa. Ela não vai ser uma pessoa decisiva. E isso também acaba acontecendo pela falta da verdade, pela falta da honestidade e da sinceridade, que vai fazer ela, no modo abstrato, no modo emocional, ter força e ser firme para poder resistir às questões externas de rejeição, de exclusão, de não aceitação de certo comportamento das mulheres, de relação àquilo que ela acredita, aquilo que ela pensa. A falta de firmeza, né, a falta de decisão, de ser firme naquilo que a pessoa acredita, isso influencia muito nas decisões. E eu, assim, percebo que muitas mulheres, elas têm muitos problemas na questão dos fatores externos influenciar elas internamente. A maioria das mulheres que eu realmente tive uma amizade firme mesmo, que eu tive mesmo, são mulheres que são decididas mesmo, são mulheres que acreditam naquilo que pensa, que lutam por aquilo que pensa, e pode o mundo desabar, né? Que elas não vão desistir daquilo que elas creem, aquilo que elas veem que é bom para os olhos delas, né? A boa parte das mulheres que eu particularmente eu tive uma boa convivência, uma comunicação, são mulheres assim que não vão desistir daquilo que elas acreditam, mesmo que o mundo fala que elas estão erradas.
mas elas vão continuar crendo naquilo que elas veem que é certo, né, correto. Então isso cria uma destabilização. As questões externas, elas desestabilizam internamente e os reflexos acabam aparecendo no mundo físico, né, no comportamento, nas atitudes. E eu vejo muito isso nas mulheres, né? Às vezes gosta do cara, tem uma atração, tem um interesse, mas não consegue ser firme naquilo que elas sentem, naquilo que elas acreditam. Existe uma desconexão. Então, essa falta de verdade, sinceridade e honestidade cria muito essa instabilidade daquilo que realmente o ser humano está sentindo. Vocês ficam como se fosse uma coisa incompreensível, porque você não sabe o que a pessoa está pensando. É um labirinto, né? Bom, gente, eu vou falar aqui também da falta de instrução, tá? Dentro do coletivo existe muita falta de instrução, muita falta de preparo, conhecimento, de lidar com outro ser humano, né? Então, muitas vezes o camarada ele recebe um convite, né, para ter um relacionamento com uma mulher, o camarada simplesmente o menospreza, ridiculariza, debocha. Isso tudo vai virando uma resistência para as pessoas se abrir, para as pessoas se comunicar, para as pessoas se dialogar, entendeu? O mau uso das pessoas, tipo como se fosse menosprezar aquelas que têm interesse, mesmo que não bate nos padrões que ela deseja ou os padrões do coletivo, isso cria uma certa afastamento das pessoas, uma resistência e um fechamento das pessoas para futuras comunicações abertas, né? Não é à toa que a gente hoje se comunica muito com uma linguagem corporal, né? Então isso tudo colabora com uma mulher que não vai querer dar oportunidade para o camarada, uma mulher que não vai querer dar chance, uma mulher que vai se sentir segura, uma mulher que não vai dar atenção, uma mulher que talvez vai demonstrar interesse, mas vai desandar. Eu estou contando essa retórica porque na hora do flerte vocês vão ver muito essa questão de falta de oportunidade, de chance por esse desequilíbrio internamente. Entendeu? Fica como se fosse uma pessoa totalmente uma pessoa flexível. Não é firme naquilo que pensa, aquilo que acredita, aquilo que quer. E fica na sua cabeça uma confusão mental, né, de não entender o comportamento da pessoa, por que ela age daquela forma. Por questões tão simples, tão normal, natural, e parece que toda hora está desandando as coisas, toda hora está indo para trás, toda hora não vinga, não floresce, não acontece, não flui, por conta desses desequilíbrios internamente. Então, os motivos que faz o homem ir atrás de uma mulher casada, muitas vezes porque ela acaba sendo mais firme, ela acaba sendo ali mais afim, mais disposta, entendeu? Não estou dizendo que em todos os casos vai acontecer isso, mas muito pelo quê? Muito por conta que a oferta diminuiu, a procura diminuiu. Então ela vai avaliar melhor, ela vai examinar melhor e vai dar mais oportunidade, evidentemente, melhor para essas pessoas, pelo fato que ela não está tendo tantas oportunidades. Então, esse é um dos motivos o porquê que o homem, de uma forma bem clara, bem objetivo, ele arrisca tudo por um relacionamento com uma mulher comprometida, pela exclusão. Porque o próprio modelo coletivo acaba condicionando o ser humano a essa situação de uma concorrência muito grande e poucas oportunidades, entende? E até aqueles que ficam com essas mulheres de boa aparência são super inseguros pela concorrência que existe, né? Viver numa panela de pressão esses casos aí. Então esse é o motivo, o porquê que muitos homens preferem investir numa mulher casada, porque vão dar muito mais oportunidade, muito mais chance. E o relacionamento muitas vezes são empurrados, né? Eu vou para o último tópico aqui, né? Que já falei, né? Eu acho que é um mau uso do relacionamento. Muitos homens também, depois que são saciados, começam a ter um comportamento de ignorante, grosso, estúpido, porque
ele se faz de uma outra pessoa muitas vezes, com uma pretensão, com segundas pretensão de outras coisas que vão querer fazer. Então ele mente para ficar com essa mulher, para ser bem claro para vocês entenderem, mas a intenção dele não é ficar com essa mulher, é ficar com o máximo possível que ele puder. Então, o que ele puder fazer para poder lubrificar, enganar, para poder ter esse acesso, de vez fazer o caminho contrário de pensar, raciocinar, ele vai fazer. Mesmo que isso vai voltar contra eles, porque o modelo, como já tinha explicado para vocês, ele é um modelo de concorrência, entendeu? Até porque uma mulher, para querer ficar com um homem, no cenário que a gente também está hoje, acrescentando, ela vai pensar muito, tanto pelos erros que aconteceu com outras mulheres, tanto pela questão de acontecer alguma coisa com a vida delas, como também pela questão de ser passiva na cama. Eu acredito que sim, muitas mulheres vão pensar. Tudo isso colabora com uma resistência, com uma maior dificuldade e aumenta cada vez mais o mau uso, porque o camarada ele não consegue de fato de verdade se conectar e não consegue ver que muitas das coisas que acontecem dessa resistência que impede de ter um relacionamento é pelo mau uso. Falta de educação, a falta de instrução, aquele pensamento que só pensar em si próprio e os outros a gente pensa depois, ou seja, um olhar muito mais voltado para si próprio do que para os outros. Então, tudo isso colabora para essa concorrência absurda e para atitudes que são totalmente incorretas. É isso, gente. Fui, até o próximo vídeo.